Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre reptilianos e algumas ligações com os seres humanos. O que acontece? O ser humano ele ainda acha que o reptiliano não existe. O ser reptiliano não existe. Mas se você olhar a no- o nossos, as nossas descendências, né, do passado, o homem não descende praticamente do macaco. Por quê? Porque o macaco, ele tem descendentes também, entendeu? O macaco, antes do macaco ser macaco, ele era descendente do quê? De, é, de répteis mamíferos. Então eu vou tentar colocar isso para você de uma forma diferente, porque a ciência está querendo tirar essa ideia de que o macaco veio dos répteis mamíferos. Você pode procurar. Antigamente eu até tinha bastante ligações, eu até achava informações sobre os sinapsídeos, né? Sinapsídeos, eles são mamíferos répteis, entendeu? Esses mamíferos répteis, eles deram origem ao ser humano. Então, por exemplo, quando você olhar os seus dentes, você vai notar que você tem um dente que é chamado canino. Esse dente canino, ele vem de um réptil mamífero que possuía os dentes iguais a nós, que era o dente chamado, porque ele chama canino, canino. Não é porque canino é mamífero, é porque canino também é de um réptil mamífero. Então, por exemplo, muita gente fala assim, dente canino é de cão. Não, não é de cão. É que os primeiros mamíferos répteis, eles tinham a forma de um cachorro. Eles eram muito parecidos com um cachorro. Eles deram origem aos humanos. Então, quando você olha a nossa dentição, ela tem esses dois dentes caninos, né, que é o dente para você cortar, né, a comida, que é o dente do réptil, porque o réptil ele é carnívoro. Então o que ele faz? Ele só come carne. Então o que ele faz? Por que ele tem os dentes? Pode perceber que todos os dentes do jacaré, por exemplo, são todos pontiagudos, são todos caninos, dentes caninos. Não existe molares. O molar é um dente mamífero. Então nós temos o ser humano, ele tem as duas capacidades. Ele tem os dentes molares, que é os que mastigam, que é para comer verdura, e o canino, que é para dilacerar a carne. Então esses dentes da frente que a gente vê, que são dentes de corte, eles são dentes para cortar a carne. Então o ser humano ele é híbrido, então ele é meio canino, né, vamos dizer, e meio, por exemplo, mamífero herbívoro. Então ele é carnívoro e herbívoro. O ser humano ele é os dois, ele é carnívoro e herbívoro. O que acontece? Quando isso acontece, o ser humano tem muito mais possibilidades de sobreviver. Porque se faltar carne, ele pode comer verdura. Se faltar verdura, ele pode comer carne. Então, nossa estrutura física ele é híbrida. Então, nós somos híbridos de répteis. Por exemplo, houve uma certa fase da nossa história que os cientistas consideravam o ser humano a partir do macaco, né? Mas o que acontece? O mundo agora não é mais esse, sabe? As pessoas têm que entender que nós temos influências desde a época dos mamíferos répteis. Por exemplo, o nosso ouvido, ele não só veio, ele era praticamente a mandíbula de um réptil, entendeu? De um réptil antigo. Isso evoluiu para o ouvido, a mandíbula, né? Foi começando a evoluir, chegou mais ou menos a nossa, o que seria o nosso ouvido. Por isso que tem a ver quando você come, né? Você sente essa ligação com a orelha, né? Você escuta às vezes, né? Esse movimento da mandíbula na orelha, entendeu? E outras coisas, por exemplo, o pelo nosso,
também tem a ver com nossos ancestrais répteis, né? A posição que a gente fica, por exemplo, os dois braços quando faz aquele exercício de você levantar o corpo, né, com as pernas para trás eu esqueci o nome agora do exercício, né? É, esse exercício mostra que o primeiro, por exemplo, o primeiro a usar esse tipo de recurso foram aqueles peixes que saíram do mar e vieram para a terra. Então eles usavam a nadadeira da frente como um apoio para eles se movimentar, né? Porque como a terra, a água era o habitat desse peixe, então era mais fácil para ele nadar. A nadadeira ele usava como coisa. Mas o que acontece? Quando ele passou da água para a terra, ele foi obrigado a usar a, a, as nadadeiras da frente como apoio para ele poder ir para frente, para ele poder andar, né, na poça da água, né, e assim por diante. Quando esse peixe fez isso, ele começou a criar perna, começou a criar braços, né, e foi desenvolvendo. Os nossos dedos, eles eram patas, né, era tipo patas não, eram nadadeiras e foram evoluindo para dedos. E hoje nós temos dedos, né? Patas, depois dedos, né? Então o que acontece? O ser humano, ele não é um macaco, ele não descende do macaco principalmente, ele descende de outros répteis. O ser humano, ele é praticamente um réptil mamífero. Então o que acontece? As pessoas quando falam assim de réptil, elas já falam, eu sou réptil, não consigo acreditar que eu sou réptil. Entendeu? Isso é devido à ciência que não explica de forma correta para vocês. A ciência ela está tentando tirar as pessoas da ideia de reptilianos. Você pode procurar sinapsídeos na internet, você não vai achar. Você vai achar poucas referências. Por quê? Antigamente você até tinha bastante referências, eu coloquei isso no ano, antes de 2012. Existia muitas referências de sinapsídeos, né, na internet e hoje praticamente não existe. Por que que acontece? Porque o governo mundial, né, o governo oculto, ele tá tirando essa ligação com os reptilianos. Por que que ele está tirando essa ligação? Ele, não sei se é vergonha, né, de ser reptiliano ou porque eles não querem que você saiba que você é reptiliano, entendeu? Agora, eu posso estar falando isso e muita gente está falando assim, mas eu não sou réptil, não tenho escama, não tenho rabo, não tenho coisa. Gente, o ser humano ele evoluiu. O ser humano ele evoluiu, entendeu? Ele passou de animal, de um mamífero para um ser humano. Mas como aconteceu isso? Se você perceber, todos os animais, nenhum deles consegue falar ou mesmo se expressar como um ser humano. Só o ser humano consegue se expressar. Então, o que fez o ser humano evoluir? A fala. A fala fez o ser humano evoluir. Da onde surge a fala? A fala surge de um gene chamado FOXP2. Esse FOXP2 ele só existe em dois pares no ser humano. Ele não existe em dois pares no macaco, ele não existe nos mamíferos, qualquer tipo de mamífero. E o que mais se aproxima da quantidade de dois pares é o rato. Entendeu? Nem o macaco ele consegue. O orangotango também tem essa possibilidade, mas o rato é mais ainda. Tanto que alguns cientistas querem usar esse recurso para tentar ver se os ratos conseguem falar. Isso daí eu vou até colocar o link abaixo aí para você ver que é verdade. E o FOXP2, de onde que como ele surgiu? É assim, durante a criação do ser humano, porque você sabe, o gene, o FOXP2 é um gene.
Se ele é um gene, ele é genético, nós tivemos que herdar de alguém. Não existe nenhum animal na Terra que tem como comum esse gene comum com o ser humano. Só o ser humano tem. Então, de onde que ele veio? De onde o FOXP2 surgiu e foi colocado no ser humano. Como? Ele choveu? Será que caiu a chuva? E na chuva o FOXP2 caiu e nós fomos lá e adquirimos o FOXP2, ele apareceu do nada. O que acontece? Isso explica que o FOXP2 ele surgiu de alguma genética. Essa genética qual que é? A genética reptiliana, a genética do alienígena. Então o que acontece? Como é que ele adquiriu? O Enki, o Enlil, né, que quiseram fabricar o ser humano, né, construir, recriar o ser humano. Então o que ele fez? Ele pegou uma reptiliana, passou o gene, eles transaram, né, tiveram uma relação sexual e produziu um ser híbrido, que é o ser humano. E junto com esse ser, ele veio junto com ele o gene da fala e veio junto com ele o evento especial. O evento especial é o evento que está relacionado com nosso modo de expressão. Toda a expressão que é nossa, por exemplo, cantar, dançar, pintar, escrever poema, escrever, desenhar pinturas e fazer coisa na parede, isso tudo é expressão, isso tem a ver com evento especial, que também foi criado ao mesmo tempo que o FOXP2. O FOXP2 ele só teve origem há 250 mil anos atrás. O que acontece? Quando o ser humano passou de animal para ser humano. Então, o que ele começou a pensar? Ele começou a falar. Quando ele começou a falar, ele notou que ele podia falar, soltar um A, um B, um C e contar número. Eu consigo contar número, eu consigo contar quantas árvores tem, quantas pedras tem, quantos bichos tem. E consigo desenhar também, entendeu? Ele começou a perceber que ele tinha inteligência. E a partir daí ele desenvolveu. É o que acontece com a gente hoje. Nós somos evoluídos porque nós pensamos. Né? O que acontece? O ser humano, quando ele evoluiu, ele praticamente deixou de ser animal. Então, por que ele deixou de ser animal? Ele não mais procurava as informações do jeito que um animal fazia. Então, por exemplo, um animal por exemplo, ele precisa comer, ele vai atrás da comida. E o ser humano ele já começou a usar a inteligência para conseguir o que ele queria. Então, por exemplo, ele jogava uma flecha, era muito mais rápido, muito mais inteligente do que ficar caçando o bicho correndo atrás dele, entendeu? Então era muito mais inteligente. Então o ser humano começou a usar essa inteligência, esse evento especial, e a própria ideia da fala também é importante, porque eles usavam isso para caçar também. Então eles começavam a gritar, ou eles faziam gestos ou movimentos gritando para atacar, para pegar um animal, entendeu? O que acontece hoje a ufologia, né, e como a ufologia não tem respaldo da ciência, então nós não podemos comprovar a existência de seres reptilianos, mas nós podemos fazer o inverso. Nós sabemos que o ser humano é reptiliano. Então, se nós sabemos que o ser humano teve uma origem reptiliana, que é possível saber através do FOXP2, do evento especial, e essa nossa ligação com os répteis mamíferos, né? Então essa ligação nos coloca como seres reptilianos. E que isso quer dizer, outra coisa também, eu gosto de explicar que o mamífero, o mamífero, praticamente o mamífero ele não existe. Se você colocar isso na história da genética do ser humano, só existem reptilianos. Os mamíferos, eles são uma forma, uma espécie
separada. Por quê? Qual é a diferença do mamífero? O mamífero, ele coloca o óvulo, né, ele fecunda o óvulo dentro do corpo. Essa é a diferença. O réptil, ele fecunda o óvulo fora do ovo, do ovário, né, do corpo, fora do corpo. Essa é a ideia. Essa é a diferença. Então, a diferença do ser humano para o reptiliano é que a fecundação é feita fora do corpo. Mas vamos colocar do jeito correto que os cientistas deveriam explicar dessa forma. O que acontece? Todos os animais eles precisam de ter óvulos. Então, o ovo é peculiar tanto aos répteis como aos mamíferos. Entendeu? A fecundação através do óvulo é um padrão. E esse padrão, o que quer dizer esse padrão? É um padrão réptil. É um padrão réptil. O reptiliano, ele fecunda ovos. Então nós somos reptilianos. E o reptiliano existe, é uma das raças mais antigas do universo. Entendeu? Então eles vivem há muito tempo no universo, muito mais que nós, que seres humanos, e eles evoluem de uma forma muito mais efetiva, né, no universo do que outros tipos de raças, né? Então o reptiliano é muito mais antigo, talvez uma das primeiras raças a surgir no universo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são muito evoluídos, né? Que existem várias evoluções, né? Mas existem outras raças que passaram da evolução do reptiliano. O reptiliano é uma evolução que se manteve durante milhões de anos, né? Mas outras raças evoluíram a partir da mesma raça reptiliana e evoluíram para uma raça talvez muito mais superior. Não, qual a diferença dessas raças superiores com a reptiliana? A reptiliana ela segue um estilo de vida diferente da raça superior. Para eles, o importante do reptiliano é ter essa vida que eles querem, né? Por exemplo, eles fazem o que eles gostam, eles comem carne, eles comem verdura, eles dominam, eles gostam de dominar, gostam de guerrear, eles são seres guerreiros. O ser humano ele é guerreiro também. Então todos nós somos guerreiros. Então toda o reptiliano ele vai ser guerreiro, entendeu? Então toda essa parte de guerrear, de dominar, de poder tem a ver com o reptiliano. Agora, as outras raças que evoluíram a partir do reptiliano e que se transformaram em raças superiores, eles não se baseiam mais em guerrear. Eles passaram desse ponto, entendeu? Eles não se preocupam mais com a guerra. Eles se preocupam com a evolução espiritual, entendeu? Por que acontece? O ser reptiliano ele vive mais o chakra básico, que é o umbilical e o chakra básico, né? Então eles vivem esses dois chakras. Então esse é a característica do reptiliano. Ele não aceita também, o reptiliano, ele não aceita que você fala sobre ele. Por exemplo, se eu estou falando agora sobre ele, pessoas vão negar isso. Então vai haver muita negação. A própria NASA vai negar, todo mundo vai negar. Por que eles vão negar? Porque eles não querem aparecer. Eles não querem que falamos deles. Entendeu? Por quê? Porque eles não gostam, eles não querem saber. Entendeu? Eu já expliquei isso. E esse é o fato que as pessoas sem querer, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por que esse governo oculto existe? Porque as pessoas sem querer, querendo, né? Sem querer, querendo, elas fazem algo que relembra a sua genética reptiliana. O fato de esconder algumas coisas, por exemplo, de esconder até os sinapsídeos do ser humano, né? De mostrar que nós não somos reptilianos, esse fato já é
uma demonstração que nós somos todos reptilianos. Mesmo eu falando o que eu estou falando agora para você, eu sou reptiliano. Todos somos reptilianos. Jesus Cristo era reptiliano. Todo mundo é reptiliano. Não existe pessoas que não sejam reptilianos. Não existe na Terra. É algo bobo que tem um pessoal que não entende nada de governologia vem falar umas bosta que não sabe nem o que está falando. Né? Entendeu? O que acontece? O ser humano é reptiliano. Todos nós somos reptilianos. Não tem diferença nenhuma. O que difere a gente de ser reptiliano é inteligência. Quando você... o que acontece? Muita gente fala que existe o cérebro reptiliano. Existe o cérebro normal. Existe o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é aquele cérebro que você reage. É quando você reage, quando você está numa situação de violência, por exemplo, você reage contra aquilo. Esse tipo de reação violenta, né, ele é uma reação reptiliana. Todo esse tipo de reação, ele vai ser sempre reptiliano. É uma reação da sobrevivência. Você está reagindo com o seu chakra básico e umbilical a não morrer, a conseguir o que você quer. Tudo que você quer conseguir e poder para você mesmo, material, é reptiliano. Então, quando você usa inteligência, você começa a passar desse ponto de usar materialismo. Você começa a pensar em outros processos de evolução. Você não liga mais para dinheiro, mais para material. Você liga para uma forma mais evoluída. Por exemplo, Jesus, se você quiser colocar, eu gosto de colocar essa ideia, Jesus ele era reptiliano, mas as ideias deles eram muito mais evoluídas. Ele pretendia buscar uma união das pessoas com a nossa, vamos dizer, nossa irmandade, né? Nós somos irmãos uns com os outros, nós devemos reagir sempre de bondade, de caridade, de ajuda. Então essa ideia que ele quis passar. Mas ele também, no fundo, ele também é um reptiliano. Só que ele passa a ser mais inteligente porque ele começa a ir contra os ideais e preceitos reptilianos. Então ele passa a ser um ser mais evoluído. Então esses seres existem. Então, por exemplo, os arcturianos, os andromedanos, que são raças mais evoluídas, vegalianos, eles são raças mais evoluídas, eles passaram dessa fase do reptiliano. Eles já não reagem mais como um reptiliano. Entendeu? Essa é a diferença do reptiliano, de todos os reptilianos. Né? Na verdade, todas as raças são reptilianas. Elas vão sempre surgir do mesmo jeito que surgiu na Terra. Eu vou explicar para você. Os Dogons é uma raça os Dogons é uma tribo de índios africanos, né? Que eles dizem, né, no passado, que o ser humano foi colonizado por peixes. Né? Se você pensar, eu vou colocar alguns links para você, o ser humano ele evoluiu do peixe. O ser humano, ele veio do peixe, ele saiu do mar para a terra. Então a terra era toda feita de água. A terra era um local com água. Eu vou explicar em outros artigos, né, sobre por que surge, por que a água, né, por que o ser humano veio da água, por que a terra, né, a terra e a água. Eu posso até dar um exemplo mais ou menos. A terra, por que acontece? A vida ela não pode só surgir da água, ela precisa de minerais. Os minerais eles servem de componente para criar a vida. Então, por exemplo, ferro, e outros minerais, eles são importantes para nós. Nossa vida sem o ferro, por exemplo, o feijão, que é importante para nos dar ferro, o que ele faz? Ele cria energia no nosso corpo. Então, o que acontece?
o ser humano, a vida na Terra nunca poderia ter acontecido se não houvesse o mineral. Então, o mineral, a terra, é importante. O mineral terra é importante para a criação da vida. Sem a vida, sem a lama, vamos dizer que a lama, né? A lama da vida, ela não adianta o ser humano colocar só os principais blocos da vida, que é oxigênio, dióxido de carbono, carbono. Não é só isso. O ser humano ele precisa de terra também, ele precisa de minerais. Esses minerais que fizeram o ser humano evoluir. Então, não só o ser humano saiu da água, que também tinha minerais, era a produção de minerais, e ele, através desses minerais, ele conseguiu evoluir, subiu para a Terra, e na Terra que ele conseguiu evoluir para o que nós somos hoje. Então, os próprios Dogons falam que quando eles receberam a presença de alienígenas, eles disseram que o ser humano foi criado por uma raça de alienígenas reptilianos ou peixes, né? Então essa é uma parte pequena. Também existe na África também os Zulus também falam sobre isso, sobre essa evolução do ser humano, que também foi criada através de alienígenas que desceram na Terra e fizeram essa mudança de genética, criar o ser humano. A mesma coisa, outras civilizações também falam a mesma coisa, elas têm a mesma ideia. Então quer dizer que, se a gente olhar a nossa história, a nossa história é falsa. Porque o que acontece? Quando eles colocaram Darwin para colocar como o ser humano veio do macaco, eles simplesmente retiraram a nossa verdadeira genealogia. Eles tiraram. Eles tiraram e falaram assim: nós viemos do macaco só. E acabou. O ser humano veio só do macaco. Não existe outra evolução. O ser humano não veio do peixe. O ser humano não veio do réptil. Entendeu? Só existe isso. Então, é mentira. O que acontece? O governo oculto, ele quer esconder de você a sua verdadeira descendência, que é alienígena. Então, eles querem tirar. Então, para que eles fazem? Não vamos falar muito de mamíferos reptilianos, porque aí as pessoas vão começar a pensar, né? Aí se eles começarem a pensar, eles vão falar assim, da onde que veio os répteis, né? Da onde que veio os mamíferos, né? Eles vieram do réptil, né? Então o que acontece? Eles estão evitando tocar nesse assunto para que você não acredite em alienígenas também. Porque aí você vai cair na realidade que o Fox P2, eles não falam também do Fox P2, pode perceber que eles não comentam nada de Fox P2, eles não comentam nada de evento especial, eles simplesmente falam, aconteceu, gente, aconteceu, caiu um raio na cabeça do ser humano e ele começou a pensar. Ai meu Deus, isso é pior que você acreditar, por exemplo, algumas fantasias, né? Entendeu? Em parte, esse tipo de processo acontece porque o ser humano ele ainda não consegue pensar do jeito correto, sabe? Ele não consegue pensar assim, perguntar, né? De onde que o homem surgiu? Ele pergunta, ele só aceita. O ser humano, eles podem perceber que as mídias gerais hoje, toda a mídia no mundo, eles querem que você aceite. Eles não querem, se você for perguntar alguma coisa, eles não respondem. Entendeu? Você pode ir lá para a NASA e perguntar, mas de onde surgiu o ser humano? Eles vão falar, caiu um asteroide e veio um monte de vida com ele e gerou a vida. Ué, mas a Terra o planeta Terra não pode gerar vida? Entendeu? Essa é a pergunta. O planeta Terra pode gerar vida? Aí você vai cair na realidade, você vai começar a pensar, então a Terra não pode produzir vida. Não. A vida veio de algum lugar. A vida sempre vem de algum lugar. Entendeu? O que nós temos vida na Terra por quê?
por causa da Lua. A Lua que mantém a Terra numa posição que é possível haver vida na Terra. Se a gente não tirasse a Lua dali, a Terra ia girar de um jeito tão maluco que não ia poder ter vida na Terra, sabe? A gente não tinha estabilidade para poder ter vida na Terra. Então o que acontece? Foi colocado a Lua ali para manter a Terra girando num processo vagaroso, de forma que crie as estações do ano e que crie vida na Terra. A vida só foi possível depois que a Lua se estabilizou no local. Se ela ficou parada ali naquele lugar, ela começou a dar condições para a Terra conseguir se manter em um giro constante, de uma forma constante, de uma forma capaz de manter vida na Terra. Porque se a Lua não estivesse ali, a Terra poderia estar igual Marte, por exemplo, e poderia ser igual Vênus. Pega um exemplo de Vênus. Se você olhar Vênus, ele tem ele não tem condições nenhuma de ter vida lá por causa da situação do calor imenso que tem lá, do efeito estufa muito elevado que tem lá, super efeito estufa que tem em Vênus. A Terra não tem, ela é bem fácil de viver. Nós temos um planeta perfeito para a vida, perfeito, não tem uma explicação maior. Agora, o que fez o planeta Terra ser perfeito para a vida? A Lua. Aí você vai entender, mas caramba, quem colocou a Lua lá? Será que ela apareceu sozinha? Será que ela foi capturada? O que acontece? A ciência não consegue explicar como a Lua ficou parada naquele lugar exatamente acima da eclíptica, né, da Terra, porque a Lua, o que acontece? Ela está numa posição que ela não devia estar. Se fosse um planeta capturado, uma Lua capturada, por exemplo, ela teria que girar no Equador, mas ela está acima do Equador. Então o que acontece? Isso é inexplicável para a ciência, porque já que a Lua é capturada, então como ela está lá? Entendeu? Existem outras coisas, como o fato da própria NASA ter provado que ela é oca, que a Lua é oca, e algumas coisas que eu vou mostrar aí depois em um artigo especial só sobre a Lua, que eu quero fazer ainda, o mês que vem eu pretendo fazer, sobre a Lua, explicando alguns eventos da Lua e essas ligações com a Terra e com o ser humano. Você pode ver que a Lua ela tem uma ligação com o ser humano também. Pode ver que a mulher também tem uma ligação com a Lua, por exemplo, com a natureza dela, por exemplo, várias coisas têm a ver com a Lua. Por exemplo, alguns calendários lunares são importantíssimos para nós, né? Eu, por exemplo, eu tenho mais viagens astrais quando é lua cheia, né? Isso também as pessoas devem notar isso, que na época de lua cheia é muito comum você ter viagem astral. É muito comum, é bem comum mesmo você ter viagem, mensagem, porque existe essa ligação, existe alguma coisa que a Lua afeta a gente na Terra. E depois eu vou explicar essas ligações com os reptilianos, né? Que eles também têm a ver com no caso, com a posição da Lua nessa posição. E eu tenho certeza que a Lua também foi parte da criação do ser humano. Sem a Lua, o ser humano não poderia existir na Terra. Eu falo isso, as pessoas acham que é bobeira. Porque a Terra está girando sozinha e acham que a Terra gira sozinha. Não, a Lua ela cria um centro, né? Um centro assim que é invisível para nós a gente ver, mas é um centro que a Terra gira ao redor da Lua, né? Gira ao redor, né? Eles giram como um sistema binário simples. É um sistema binário. Então eles vivem, um ajuda o outro. A Terra ajuda a Lua e a Lua ajuda a Terra. Então eles criam
um centro equivalente de força, né, que mantém a Terra estável. Então, se a Lua um dia sair, a vida na Terra termina. Entendeu? Esse é o fim da vida na Terra. Porque a Lua, o que acontece? Quando sair, por exemplo, a Terra vai girar em posições diferentes e rotações diferentes, né? E isso vai inviabilizar a vida na Terra. Então vai ter problemas, nós vamos ter vários problemas, as estações do ano, né? E fora com os movimentos, por exemplo, do polo geométrico, assim vai. Todo esse tipo de problemas irão acontecer quando a Lua for embora. Então, e ela está se separando da Terra, né? Ela separa um tanto a cada alguns centímetros, né, por ano, né? Então, milímetros, não sei, centímetros, mas isso acontece, né? A própria NASA colocou um aparelho lá, a própria NASA colocou um, um objeto lá na Lua para fazer essa medição da Terra à Lua, para eles saberem com certeza a distância da Terra. Por que eles fizeram isso? Por um motivo óbvio. Eu vou falar agora para você qual é o motivo óbvio. É que se a Lua for embora, se a Lua sair da posição que ela está, a Terra vai começar a girar em falso. E isso é a destruição da Terra. Então, por que a NASA fez isso? A NASA fez isso para manter, para saber essa distância sempre correta, né? Pode ser que no futuro isso daí como ela vai demorar muito tempo para fazer isso, mas não vai ser agora, isso vai ser daqui bilhões de anos, né? A Lua não vai estar mais próxima da Terra. E aí a vida vai acabar, né, na Terra, entendeu? Mas é um modo de você entender que a NASA está preocupada com isso, entendeu? Então é por isso que eles colocaram aquele aparelho na Lua para fazer essa medição, para eles terem essa medida corretamente. Então por aí você vê que existem coisas que a gente não entende e não sabe por que foram feitas. Mas eu sei por que foi feito, entendeu? As pessoas que sabem, que entendem de ufologia, elas sabem que muitas coisas que a gente não sabe, o ser humano, a ciência não fala. Por quê? Porque ela não fala? Para não meter medo nas pessoas, para manter as pessoas sempre num tipo de vibração, sabe, aquela vibração de controle, de manipulação, entendeu? O próprio fato de você não conseguir achar explicações sobre se nós somos reptilianos ou não, só isso é motivo para você entender que o governo oculto não quer que você saiba que você é um alienígena, que seu corpo é um alienígena. Eu vou explicar por quê. Porque na Terra, se você pegar a sopa primordial que produziu a vida na Terra, né, e você tentar produzir ela aqui na Terra, você não consegue. Você não consegue fazer vida. Você não consegue produzir vida. Entendeu? É quase impossível de você conseguir vida. Então a vida ela deve ter tanto é que a própria NASA diz que é muito difícil de haver vida no universo. Eles já falaram isso, né? Eu vou colocar o link para vocês explicando que a vida é rara. A vida é coisa muito rara no universo. Mas por que ela é rara? Por que eles quiseram dizer que é rara? Porque os cientistas não conseguem produzir vida na Terra. Esse é óbvio. Eles não conseguem produzir vida na Terra. Então eles falam assim, a vida é rara. Por que a vida é rara? Porque alguém veio aqui na Terra e fez a vida. Eu já falei isso, eu já expliquei isso. A vida na Terra ela é alienígena. Quem produziu aqui, o ser humano, eu vou dar um exemplo mais ainda inteligente. Se nós queremos ir para Marte e criar uma civilização lá,
Por que que os alienígenas não vão fazer a mesma coisa? Me fala. Imagine uma raça de alienígenas reptilianos viveram 2 milhões de anos e eles estão viajando pelo espaço, colocando vida na Terra, colocando vida no outro planeta que está lá, um exoplaneta que está em evolução, igual a Terra, que tem água e que não tem lua. Eles vão lá e colocam uma lua lá e o tornam o planeta habitável, certo? Por que uma raça alienígena não pode fazer isso? E nós, como seres humanos, podemos ir em Marte e colocar a vida lá. Entende? Não é uma falta de coerência? Por que não existe alienígena e eles não vieram na Terra e fizeram a vida aqui? Por que não? Porque só nós que podemos ir lá em Marte e criar uma população em Marte. Entende? Essa que tem que ter coerência. Quando a ciência fala, ela tem que ter coerência. Ela tem que falar assim: se nós fazemos, por que os alienígenas não podem fazer? E por que não existe alienígenas? Por exemplo, nós sabemos que aconteceu o acidente em Roswell. Nós sabemos, é verdade. Aconteceu, todo mundo fala. Não é só invençãozinha. É verdade, só que eles querem, o governo oculto não quer que as pessoas saibam que alienígenas existem por algum motivo que nós não entendemos. Qual é esse motivo? Qual é esse motivo que eles não querem que a gente saiba? Deve ser uma coisa muito grave, né? Eu falo isso sempre nos meus artigos. Deve ser algo muito grave. Assim, o que é? Eu tenho uma ideia que é bem, que pode explicar bem por que esse governo oculto não quer que a gente saiba. Um motivo não sei se você sabe, todos os reptilianos, né, vamos dizer que os Greys, né, que são reptilianos, né, eles vêm para a Terra e querem pegar seres humanos, abduzir seres humanos, retirar o sangue, retirar sêmen e fazer todo tipo de experiência com o ser humano. Para quê? Me fala, por que eles fazem isso? Será que é para preservar a raça humana? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer preservar a raça humana, você tira só o sangue meu, já é suficiente para preservar milhões de pessoas, porque nós somos todos iguais. Entendeu? O DNA é igual. Por exemplo, existem sim empresas que estão preservando animais, estão preservando plantas, mas eles pegam um só exemplar. Através daquele só exemplar, eles criam, através do DNA, outro DNA. É possível você fazer isso, entendeu? É possível você recriar. Então, por que uma raça alienígena vem e tira milhões? Ele vem todo dia na minha casa e pega sêmen de mim. Por que será que ele vem pegar sêmen de mim todo dia? Sabe? Qual é a explicação? Por que os seres humanos, por que os alienígenas querem tanto o sêmen humano e para que eles usam esse sêmen? Por exemplo, se você quer preservar uma raça humana, para que você vai pegar milhões de espermas, milhões de espermatozoides, milhões de sêmen? Por quê? Não tem razão. Aí tem uns pessoal que vem para mim e fala assim, ué, mas eles vêm aqui, eles usam, mas eles não estão retirando sangue na força. Não é da força. Eles vêm na sua casa, pega você, arranca você da sua cama e retira sangue de você e não é a força. E todo dia. E tem gente quantos milhões que não são afetados por isso? Então, existe alguma coisa estranha que eu sei o que é. Na verdade, é simples de explicar. É muito simples. Quando essa raça reptiliana, ou mesmo esses greys vieram para a Terra, faz de conta que eles vieram há 40 anos atrás, ou 100 anos atrás. Imagina que eles vieram 100 anos atrás. Imagina, todos os alienígenas que vieram naquele... Faz de conta que veio uns 40 alienígenas. Tá, vamos dar um exemplo. 40 alienígenas. Se esses 40 alienígenas vivem mais de 10 anos, 30 anos, 100 anos,
não vive 100 anos, porque o ser humano não tem capacidade para viver mais que isso. Então o que acontece? Eles vão morrer. Aí o que eles fazem? Eles precisam de genes, eles precisam de corpos para eles poderem sobreviver. Então o que eles fazem? Eles começam a pegar genética do ser humano e criar esses híbridos. Esses híbridos servem para ele para várias coisas. Por exemplo, eles podem usar eles para ser escravo, para trabalhar em minerações, para até como escravo sexual também. Isso é normal. Isso todo mundo sabe que é verdade, porque o Zacarias Sitchin falou isso há muito tempo atrás. Escreveu um livro que os sumérios diziam que o ser humano foi criado para ser escravo dos deuses. Então, o que os reptilianos estão fazendo aqui? Eles estão criando escravos para eles sobreviverem. Eles estão criando escravos, ainda estão criando escravos. Desde a época dos sumérios, eles estão criando escravos. Então, por isso que eles usam híbridos. As pessoas ainda não caíram a ficha, não pensam nessa possibilidade. Qualquer raça, por exemplo, imagina que a NASA resolve, imagina que a NASA resolve ir lá para Marte. Ela leva 4 pessoas, certo? 4 pessoas. Como essas 4 pessoas vão criar outras pessoas ali? Eles vão ter que um transar com o outro lá e ter filho, entendeu? E assim por diante. Pode ser também por motivo, pode ser por como se fala, inseminação artificial, né? Pode ser por, entendeu? Mas pensa bem na lógica. Se você vai lá em Marte, por exemplo, e você leva um banco de esperma, aí você leva esse banco de esperma e espermatozoide, esse banco de sêmen, e coloca, por exemplo, aí uma mulher vai precisar ficar grávida. Eles vão lá, insemina, é mais fácil. É muito mais fácil. Você escolhe o tipo de que ele quer, não tem problema de genética, não tem problema de nada. Então, esse já é uma ideia que mostra que os alienígenas existem. Porque se os alienígenas fazem a mesma coisa, se nós, seres humanos, vamos fazer a mesma coisa lá em Marte, por que o alienígena não vai fazer com a gente aqui na Terra? Entendeu? Essa é a lógica. Isso é lógico, isso não é. Não estou fazendo um raciocínio bobo. Porque a própria NASA confirma isso. Os outros, a Rússia vai fazer a mesma coisa, os Estados Unidos vai fazer a mesma coisa. Eles vão criar pessoas, vão criar uma população em Marte. E se a partir da hora que você cria alguma população, como é que você vai fazer? Você vai fazer através de transar, eles vão se transar um com o outro, e as mulheres vão ter filhos, ou através de inseminação artificial. Né? Eles vão escolher um sêmen de qualidade para sobreviver lá, um sêmen bom, e vai inseminar a mulher. E ela vai ter filho lá, e assim por diante vai criar uma vida lá. Ué, se nós fazemos isso, por que os alienígenas não podem? Por que eles... Então isso explica que os Greys são reais. Os reptilianos são reais. Isso prova prova incontestável que a vida de alienígena na Terra é tão comum como você imagina, entendeu? É muito comum, é mais comum do que nós até pensamos que não existe, que não sei o que lá, que eu estou maluco, eu não sei quem está maluco, e que a própria o Pentágono foi lá e confirmou que existem naves espaciais alienígenas na Terra e que são tecnologicamente superiores às nossas naves espaciais, entendeu? Então essa que é o que eu quero explicar para você. Então tudo tem a ver, tudo está ligado. A criação do ser humano, a genética, de onde veio a genética. Só que o que acontece? A ciência ela não quer dar o braço a torcer aos alienígenas. Eles não querem dar
essa ideia de que o ser humano foi criado através pelos alienígenas. Isso não vai afetar. Eu canso de entrar em alguns sites aí que falam umas bobeiras que, pelo amor de Deus, eles falam que os religiosos não, que isso vai afetar a religião. Gente, não vai afetar em nada, porque todos nós religiosos sabemos que Deus criou o ser humano. Se Deus criou o ser humano, por que ele não pode ser? Por que não pode ser alienígena? Entendeu? Essa é a lógica. Então, nós religiosos, não é só porque nós acreditamos que Deus criou o Adão e Eva, não quer dizer que Deus não criou nada, se ele não é o criador. Mesmo assim, vamos dizer, Deus, na religião, ele é também um alienígena, ele está fora da Terra, ele é do universo. Então existe um pessoal bobo que acha que nós religiosos vamos arrancar o cabelo porque existe alienígena. A gente já está com o saco cheio de saber que existe alienígena, quem é e quem não é. Quem não está preparado para os alienígenas são esses céticos, são esses ateístas. Eles não estão preparados. Porque a hora que aparecer alienígena vai sair todo mundo correndo aí. Os ateístas vão correr e vai falar: ai, um monstro! Ah, o alienígena! E nós não, eu falo assim, alienígena, faz o sinal da cruz aí. Ele não vai fazer. Entendeu? Precisa haver um tipo de. Eu falo desse modo, assim, para tirar essa mentalidade de alguns pseudos governologistas, né, que acham que tudo é ciência. Nem tudo é ciência. Nem tudo é ciência. Tem coisa que é espiritual também. Tem um lado espiritual nas coisas. As pessoas, a própria física não tem como explicar a criação do universo. Quer um exemplo? A ciência não consegue explicar. Mesmo com toda a evolução que a gente tem, eles ainda não conseguem nem explicar metade do universo. Vê o caso, eu vou dar um exemplo do Oumuamua, que passou, aquele asteroide que passou raspando pela Terra lá entre a Júpiter e Marte ali, e poderia ter vindo na direção da Terra. Ué, a NASA não sabia que ia passar ele? Ela toda especial, falando assim que não existe Nibiru, que o Nibiru não existe, que o Nibiru é fantasia, e passou o Oumuamua, pertinho da Terra. E passou e foi embora e ninguém falou nada. Passou assim, deu um tchauzinho para a Terra, falou: ó, Terra, o Oumuamua passou por aqui e deu um tchauzinho, ciência. Nibiru passou também. Então as pessoas precisam entender que o universo, nós não conhecemos nem 10% do universo. O ser humano é mesquinho. O Oumuamua, ele deu um exemplo de que nós não conhecemos o universo do jeito que deveria. Isso prova que um objeto vindo de outro planeta passou pela órbita de Marte e de Júpiter em uma órbita perigosa. Ele podia ter atingido a Terra. Entendeu? Isso poderia ter acontecido outras coisas também, mas ele só passou raspando. Então, o que acontece? A maior parte desse tipo de pessoa que acredita, que acha que o universo é perfeito e que nós sabemos, elas têm uma visão muito inverídica da realidade. O ser humano hoje não pode ver um planeta que está muito próximo, 20 anos-luz da Terra. Nós não podemos ver. Nós podemos sentir a presença dele através de cálculos matemáticos, mas nós não podemos ver. Então a ciência está produzindo satélites capazes com uma sensibilidade melhor, a cada dia melhor, para poder ver esses planetas.
Então agora imagina se nós temos essa capacidade de fazer esse satélite com uma sensibilidade muito maior do que 10 anos atrás, 20 anos atrás. Imagina uma raça alienígena que tenha uma tecnologia muito maior que a nossa. Eles descobririam a Terra muito facilmente. É muito fácil de você descobrir a Terra. Nós produzimos muito lixo espacial. Nós produzimos lixo espacial, nós produzimos lixo sonoro. A Terra produz uma quantidade de ondas sonoras muito grande. Então, a TV, o rádio, elas atingem uma velocidade muito grande no espaço, né? Praticamente a velocidade da luz. Então, o que acontece? Toda essa velocidade que a gente manda para fora da Terra, nossas informações, esses barulhos, esses sons, esses lixos espaciais, eles são facilmente vistos por um satélite, por exemplo, 100 vezes melhor do que o nosso satélite da Terra. Se isso é verdade, o que acontece? Toda raça alienígena já atingiu a Terra, já deve ter atingido a Terra, já deve ter vindo, entendeu? Então, por isso que essa ideia boba de que o ser humano é único no universo, entendeu? Acaba caindo por terra. Continuando com esse vídeo sobre os reptilianos, o que eu quero tentar explicar é que será que eles existem, né? Eu vou tentar colocar de um outro jeito. Você pode dizer que parece impossível, né, não existir reptilianos pela ideia, né? Como a gente poderia imaginar que existe uma raça reptiliana? Mas como eu expliquei, o ser humano ele tem uma evolução desde os primeiros mamíferos reptilianos. O que isso que prova? Prova que o ser humano ele é reptiliano também. Ele é reptiliano e mamífero. Entendeu? Ele tem as duas capacidades. A diferença que eu te falei todos nós, o ser humano também fecunda em ovos. Mesmo que seja um óvulo dentro da mulher, ele é um ovo. Ele é um ovo. Não tem diferença nenhuma do ovo da galinha e o ovo da mulher. A diferença um tem cascadura, o outro não tem cascadura. É um ovo menos que a mulher não põe para fora o ovo. O ovo fica dentro dela. Mas não quer dizer que não seja um ovo. É um óvulo. Então, as pessoas diferenciam o mamífero por esse motivo. Mas se você olhar na biologia humana, nós somos todos iguais. Nós todos temos embriões. Entendeu? Todos somos embriões. Entendeu? Quando está na fase de fecundação, aí forma um embrião. E a partir do embrião forma um ser humano. Então, o que você tem que entender? Eu vou mostrar uma imagem de embriões humanos e embriões de animais. Se você notar, você vai notar que os embriões são iguais. Eles têm quase a mesma estrutura no começo e depois eles vão se transformando em embriões diferentes, né? Cada um vai seguindo a sua capacidade. No caso dos répteis, a mesmo problema. Então eles vão seguir a mesma forma. Eles saem do mesmo embrião, que é muito parecido, são iguais. Eu vou mostrar para você que os embriões são muito parecidos, porque se eles são parecidos, eles vêm da onde? Da mesma origem. Eles têm a mesma origem. Eles são embriões que têm a mesma origem. Então, como explicar isso, sabe? Como é que nós somos tão diferentes, por exemplo, da salamandra e o embrião da salamandra é igual ao embrião humano? Até dá para se confundir
Muitas cientistas confundem cada embrião, né? Porque são tão parecidos que você não sabe de quem que é, entendeu? Que tipo de embrião é aquele. Você só vai saber depois de algum tempo, né? Então, isso que eu quero dizer, que répteis e mamíferos são iguais, não tem diferença nenhuma. Eles partiram de uma mesma, eles vêm de uma mesma fecundação, né, parecida, né, e que vão se transformando e cada um vai para a sua evolução. Entendeu? A salamandra vai para a evolução dela, o ser humano vai para a evolução dela, a galinha vai para a evolução dela, e assim nós temos a diversidade biológica da Terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo o nosso padrão embrionário é igual, é parecido. Eles têm a mesma estrutura. Então, nós não podemos dizer que os reptilianos não existem, porque isso. Imagina que, por exemplo, que um planeta não teve a evolução do mamífero, por exemplo. Eu vou colocar desse jeito para você entender. Faz conta que aconteceu isso num outro planeta parecido com a Terra. Eles tinham dinossauro lá também, faz conta, um réptil, né? Eles evoluíram do peixe, foram até os dinossauros. Só que não houve uma calamidade como aconteceu 65 milhões de anos atrás, que dizimou os dinossauros. Faz conta que não aconteceu isso. Os dinossauros evoluíram. Então, como é que eles poderiam ter evoluído também, assim, por exemplo, para a mesma evolução que nós tivemos? Claro que sim. Por exemplo, pode acontecer por exemplo, não é só porque a nossa evolução terminou com a evolução dos dinossauros, ela só aconteceu porque caiu um asteroide e destruiu e extinguiu os dinossauros. Mas se eles tivessem continuado, quem sabe poderiam. Hoje a raça humana aqui, em vez de ser mamífero, ele poderia ser só répteis. Eu vou só dar um outro exemplo também. O ser humano levou 250 mil anos de evolução, mais ou menos, sei lá. Ele começou a evoluir há mais ou menos 4 milhões de anos atrás e teve uma evolução muito rápida. A partir de 250 mil anos atrás ele começou a crescer, como eu te expliquei no começo, teve um evento especial, teve o FOXP2 e o ser humano evoluiu. Mas imagina se isso não tivesse acontecido, o que aconteceria? Os dinossauros estariam vivendo ainda e evoluindo. Vamos dizer que os dinossauros eles não morreram. Eu sempre explico isso, eles não morreram, eles não foram extintos. Os dinossauros hoje são as galinhas, as aves, muitas aves são dinossauros, que são descendentes de dinossauros. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles evoluíram, né? Mas eles continuaram evoluindo, mas eles ficaram evoluindo. Eles não tiveram um evento especial. Eles não tiveram o FOXP2 na fala, entendeu? Eles não tiveram ó, isso, esses dois eventos na sua biologia. Então, eles não puderam evoluir a igual ser humano, mas eles evoluíram. Por exemplo, eles viraram pássaros, eles viraram aves, né? Mas imagina que, por exemplo, imagina se houvesse uma transmutação aí, de repente, por exemplo, do FOXP2 passar para o réptil, ele teria evoluído igual um réptil, entendeu? Então, isso pode explicar que o que causa a nossa evolução, na verdade, não é
Não é o fato de você ser humano, não é isso. O que traz a evolução é o FOXP2, é o evento especial. Então, o que, que é? O que é diferente de nós para os nós para os animais? É a inteligência. Nós temos inteligência maior, melhor que os animais. Então, por exemplo, por que, que o rato não evoluiu também? O rato também tinha FOXP2, por que, que ele não evoluiu? Por que, que o macaco não evoluiu? Por exemplo, o chimpanzé. Porque só o homem conseguiu evoluir, porque ele tinha o FOXP2. Então, qual é o segredo do que eu estou explicando, se existe ou não reptiliano? Quem é que colocou o FOXP2 no ser humano? Esse que é a verdadeira resposta. Se algum alienígena veio para a Terra e colocou, fez por exemplo, ele passou a biologia dele para nós, ou por exemplo, ele pegou faz conta, um hominídeo, né, que já era de macaco quase virando homem. Ele pegou aquele hominídeo, fez uma inseminação artificial na fêmea, e a fêmea teve um filho já evoluído. Entendeu? Isso daí pode acontecer. Pode acontecer porque se, se não acontecesse isso, nós não estaríamos hoje aqui. Entendeu? Quando a gente fala, quando as pessoas, por exemplo, outro dia eu tive até uma briga com uma pessoa aí que ela queria falar para mim que o Darwin, por exemplo, ele fala que o homem veio do macaco, certo? Que o homem veio do macaco. Então, se ele veio do macaco, é possível todo tipo de biologia se transformar em ser humano igual a nós. Entendeu? O próprio Darwin comprova isso. Então, quando você fala do Darwin, você vai comprovar que o macaco virou homem. Então, se o macaco virou homem, poderia acontecer uma seleção natural com os répteis? Poderia sim. Se acontecesse, por exemplo, mas o que você tem que entender é que nós temos uma visão de que os reptilianos, se eles vieram na Terra, eles são iguais àquilo que você está vendo, aquela imagem essa imagem que eu coloquei aqui. Os reptilianos não são totalmente parecidos com isso. Pode ser que numa imagem que nós temos na nossa mente seja parecido com isso, mas para mim, no meu conceito, porque eu já tive visões com reptilianos, tive várias visões com reptilianos, eles são iguais a nós. Eles são muito parecidos, muito parecido com a gente. Quando eu tive uma visão uma vez, uma visão, eu perguntei, eu queria saber como é que eram os Anunnakis, né? Eu perguntei assim, espiritualmente, né? Aí, o que me mostraram para mim? Me mostraram o... Então, eu perguntei assim, eu gostaria de saber como é que era um Anunnaki. Aí eles me mostraram um rosto dele, do que seria um Anunnaki, e ele é igualzinho ao Ron Perlman, aquele que fez o Hellboy. Ele é igualzinho, assim, a fisionomia dele é igualzinha do Ron Perlman. E mostraram uma outra imagem também de um homem mais novo, né? Esse que me mostraram era um pouco mais velho. E o mais novo, ele tinha um jeito daquele cara, daquele ator que trabalhou no filme de Super-Homem, no último filme de Super-Homem. Era o rosto dele igualzinho. Só que eles são mais altos que a gente e mais fortes, né? Então eles têm um corpo mais musculoso, né? O tipo o Hellboy, por exemplo, eu vou colocar a imagem do Hellboy, é mais ou menos aquela imagem do Hellboy. Esse daí é o típico Anunnaki que veio visitar a Terra, que deu origem ao ser humano.
né? Ele não é praticamente um reptiliano, né? O reptiliano também, eu acho que no começo, eu acho que deve existir vários tipos de raças, né? Evoluções dos reptilianos. Uma dos que eu imagino que o- os reptilianos eles têm esse tipo de variações, né? Aí eu vi uma das outras imagens que eu vi de como era um reptiliano. Ele lembra muito um desenho que o Credo Mutua fez. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar o desenho do alienígena que ele fez. E foi o que eu achei muito mais parecido. Ele tem, por exemplo, eu vi essa imagem ele tem um olho amarelo, né? O olho seria mais ou menos amarelo, e ele tem um olho no centro da cabeça. Eu cheguei a fazer o desenho dele uma vez, né? E é um réptil mesmo, a forma de um réptil mesmo. Não tem nada a ver com ele ser mais humano, né? Ele é bem réptil mesmo, né? Você olha para ele assim, é um reptiliano. Só que ele, no lugar do olho nosso, por que ele tem um olho no centro da testa? Esse daí é o nosso olho, nosso terceiro olho. Nós temos esse olho dentro do cérebro reptiliano. Então, quando você vê o cérebro reptiliano, ele tem um olho dentro do cérebro reptiliano. Nós temos o olho dentro do cérebro reptiliano. Esses répteis aqui, esses reptilianos que o Credo Mutua fala, eles têm um olho no lugar da testa aqui, entre os dois olhos, e ele fica bem no meio. E eles, com esse olho aí, eles conseguem mudar até a feição deles. Eles conseguem fazer uma mudança física deles para mudar do jeito que eles querem. Eles podem até fazer você pensar que algumas coisas dele, né? Eu fiz um teste uma vez e eu fiz uma brincadeira com um amigo meu, só para te explicar mais ou menos porque, como eles fazem, como os reptilianos mudam de forma. Na verdade é assim, nós somos reptilianos também, eu vou provar isso, vou falar alguma coisa sobre esse assunto, mas eu quero mostrar para você que eles podem mudar de forma. Não que eles mudam de forma, na verdade é você que vê eles diferente. Eles usam um processo chamado bioquinesis, né, que as pessoas falam muito na internet, mas não é bem assim, sabe? Não sei se a gente tem capacidade ainda para mudar, para fazer essas mudanças de corpo, né? Mas não é a gente que muda, né? Na verdade, é as pessoas que veem a bioquinesis. Eu fiz uma vez esse processo. Eu sou careca, né? Eu não tenho cabelo, né, na cabeça. Então, o que acontece? Quando eu andava na rua, eu fiz um teste eu falei assim, vou imaginar que eu tenho um cabelão, né? E eu vou ficar na rua, eu vou andar na rua falando assim, eu tenho um cabelão, eu tenho um topetão, eu tenho um topetão, eu tenho um topetão. E aí o que eu fiz? Eu fui fazendo isso, fui pensando, fui imaginando isso durante todo o meu trajeto que eu fui até o meu serviço, né? Aí um amigo meu que me conhece, ele falou assim, nossa, mas já está tão diferente. Eu falei assim, por que você está achando que eu tô diferente? Eu perguntei para ele, né? Não, você está diferente, está esquisito. Eu falei assim, mas sei lá, não é a sua visão que está vendo alguma coisa? O que você está vendo, né? Eu perguntei, né? Porque eu estava fazendo isso, né? Aí o que acontece? Ele falou, não, tem alguma coisa esquisita. Eu falei assim, aí eu senti que isso é um poder que a gente tem. Nós temos isso vem dos reptilianos. Então nós temos esse poder, né, de poder modificar o corpo através
é uma forma de magia, vamos dizer. É uma forma de magia, é uma forma de você criar uma realidade e as outras pessoas conseguirem ver essa realidade. Então é possível acontecer. Não é aquele tipo bioquinese que o pessoal está falando aí, que você muda o olho e muda o olho de verdade. Não é isso, isso não existe. Isso aí é bobeira. O que acontece é a pessoa ver isso, as outras pessoas vão sentir esse processo de mudança de alguma coisa que você vai transmitir. Né? O seu corpo está transmitindo, a sua mente está transmitindo. Nós podemos transmitir informações através da nossa mente. Os alienígenas, no caso os reptilianos, eles têm esse poder de modificar o corpo para você não notar que eles existem. Então, por exemplo, imagina você encontrar um ser desse na rua, por exemplo, você não vai saber, você não vai conseguir ah, identificar. Por quê? Porque ele vai fazer com que você pense que ele é normal, é igual a você. Isso é um poder que as pessoas têm mental de, de produzir a bioquinese. Isso pode acontecer sim na, na nossa em realidade, mas como eu expliquei, as pessoas é que vão ver você daquele jeito. Não é você, não, você não vai mudar nada fisicamente, vai continuar a mesma pessoa. Só que as pessoas vão achar que estão vendo uma pessoa normal, né? Ou no meu caso que eu fiz o teste lá do cabelo. Existe um outro processo também que eu já aconteceu comigo, foi do olho reptiliano. É, tem gente que acha que é mentira isso, que é brincadeira, que o olho ele fica da forma de losango, ele fica uma forma de um olho reptiliano. Por que que fica reptiliano? Eu já fiz um teste, né? Então eu fiz eu estava conversando com meu filho, né? Um dia eu estava voltando no cinema, a gente foi assistir um filme que era 300, os 300 de Esparta, né? Aquele é o segundo filme do 300, né? Que era sobre a Esparta, né? E eu até comentei, né? Eu fiz uma brincadeira com meu filho. Nossa, aquela mulher lá é guerreira, né? Que lutou com ele, porque antes dele vai ter uma relação sexual com ela lá, eles têm uma briga, sabe? Uma briga. E na hora eu tipo, ironizei, né? Eu falei assim, nossa, as mulheres espartanas eram briguentas, né? Então eu fiz essa brincadeira e no meu filho, mesmo quando ele estava olhando para ele olhando para mim, quando eu fiz isso, ele falou assim: Nossa, pai, o seu olho fez assim, ó, mudou, a parte preta ficou esticada, né? E engraçado que isso aconteceu dentro do metrô, né? Mas eu ri nessa hora, sabe? Porque eu falei assim: Nossa, engraçado você ter visto isso, né? E ele falou para mim, sabe? E hoje ele não lembra mais disso, né? Ele já esqueceu. Mas foi incrível o que aconteceu. Por quê? Na verdade, todos nós temos o instinto reptiliano. O instinto reptiliano é aquele instinto selvagem. É o tipo do instinto quando você reage de forma violenta. Então, por exemplo, assim, ou mesmo, por exemplo, a parte sexual do ser humano, por exemplo, imagina essas pessoas que gostam de fazer sexo, elas são hiper reptilianas. O reptiliano, ele adora fazer sexo. É a parte mais prazerosa para o reptiliano. Então, ele sente a necessidade. Então, tudo que tem a ver com essa ironia sexual que eu fiz na brincadeira que eu fiz quando eu falei sobre o filme 300, eu posso até colocar um pedaço do filme aqui para vocês verem o que foi que eu pensei, mas eu acho meio difícil, não sei se pode fazer isso. Mas, então, o que acontece? Eu senti aquela ironia, né? E ao mesmo tempo eu fui sarcástico. Eu fui uma pessoa super sarcástica. Eu usei da minha
do meu instinto reptiliano. O que acontece? A maior parte das pessoas, o próprio David Icke fala nos vídeos dele, né, nos livros também, que existe esse olho reptiliano quando as pessoas estão com raiva, ou as pessoas estão... você, por exemplo, imagina uma pessoa, você fala para a pessoa alguma coisa ruim dela, ela automaticamente o olho dela se transforma. Por que se transforma? Porque a mente dela está focada na parte reptiliana, no instintivo, no instinto reptiliano, que é atacar. Então, o que acontece? Quando os assassinos, as pessoas violentas, essas pessoas que usam magia, o que acontece? O olho dela se transforma. Então, ela muda para aquele olho reptiliano. E isso aconteceu comigo. Por que aconteceu comigo? Porque eu sou reptiliano, todo mundo é reptiliano. Não adianta você dizer, eu não sou reptiliano. Existem pessoas que falam isso, mas elas reagem como reptiliano. Elas falam assim, eu não sou reptiliano, mas a pessoa de repente vira um assassino, vira uma pessoa bruta, violenta. Então todas as pessoas que têm essa atitude violenta, essa atitude de raiva, de assassinar, de matar, eles são reptilianos fisicamente também. Eles reagem como reptilianos. Agora, muita coisa que o David Icke fala é verdade. Muita coisa que ele fala é verdade, mas eu vou explicar que não existe só um determinado tipo de reptiliano. Eu vou falar isso para vocês. O que acontece? O reptiliano, ele praticamente somos todos nós. Todos nós somos assim. Então, por exemplo, a diferença de nós para esse tipo de reptiliano que ele fala é que esses reptilianos, eles sabem que eles são reptilianos. Então, eles sabem, como eu sei que eu sou reptiliano, como todo mundo sabe que é reptiliano, eles reagem de acordo com do seu instinto natural, a sua natureza instintiva reptiliana. Nós usamos o nosso cérebro reptiliano para poder reagir dessa maneira. Então, agora, por que o David Icke, eu vou tentar explicar para vocês a forma de pensamento do David Icke. O David Icke, ele acha que os reptilianos, eles podem, por exemplo, imagina que os reptilianos que vivem numa certa dimensão, por exemplo, reptilianos que vivem na quarta dimensão ou na quinta dimensão. Esses reptilianos, eles podem baixar para o corpo reptiliano aqui na Terra. E então, mas eu vou explicar isso em um outro artigo, só sobre arcontes. Eu já expliquei, já fiz um vídeo sobre os arcontes, mas eu vou explicar quem seriam os arcontes. Os arcontes são os reptilianos que vivem na quarta dimensão. Esse tipo de ser, ele pode ser considerado demônio, sim. Por quê? Porque ele não faz parte da mesma ideologia cristã, nem mesmo a ideologia de religiões. Ele só participa da religião. Ele não pratica nenhum tipo de religião. Mas ele se foca na realidade pessoal dele. Então, por exemplo, assim, o arconte, ele não está interessado na religião. Ele não quer ser bom. Ele quer... também não quer dizer que o cara do arconte ele é mau. Entende? Não é essa a ideia de demonologia que as pessoas, alguns céticos acham, quando eu falo sobre demônios. Eu acho que o demônio é mau. Não é isso. A palavra demônio é espírito. É alma, quer dizer espírito. Demônio é espírito. Então o que acontece? Algumas formas de demônio são muito inteligentes. A maior parte dos demônios são inteligentes.
Então não adianta você querer falar que eu estou falando que demônio é demônio, porque são do mal. Não é nada disso. Isso é inteligência. Por que eles reagem do mal? Por que a gente considera eles. Por que a religião considera eles maus? Eu vou explicar para você. O mal ele existe. O mal é quando as pessoas elas não se contentam em fazer algo para as outras pessoas. Ela se contenta, ela é uma pessoa egoísta. A pessoa maldosa, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela não pensa nas outras pessoas. Por exemplo, o religioso, o anjo, por exemplo, ele não pensa só nele próprio, ele pensa na mensagem de Deus. Os demônios, eles não pensam na mensagem de Deus, eles pensam na mensagem carnal deles, que é sexo, que eles gostam de sexo, que eles gostam de dinheiro, eles gostam de poder. Enquanto que os seres angélicos, eles não querem saber de poder. Eles não têm necessidade de poder, igual aos seres demônios. Então essa que é a diferença. A diferença não é ser mal e ser bom. A diferença entre demônio e anjo é simples. É a relação poder-luxúria. Então todo homem que busca o poder pessoal, né? O poder pessoal, o poder sobre o dinheiro, o poder sobre as pessoas, o poder controle sobre as pessoas, esse ser ele é demônio. E todo ser que não se preocupa com o poder, ele se preocupa com as pessoas, com a realidade, com a verdade, com, a, com o valor de benevolência, ele não é demônio. Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, será que um arconte, por exemplo, faria bem? Necessariamente também poderia fazer bem. O arconte também pode fazer bem. É isso que as pessoas precisam entender. Não estou falando que, por exemplo, que o cara é ruim de tudo, entendeu? Ele não é ruim de tudo. Ele gosta de fazer coisas boas. Por exemplo, o sexo é bom, o dinheiro é bom, tudo é bom, entendeu? Todas as coisas são boas, mas o ser maléfico, ele não quer só ter o lado gostoso, prazeroso do dinheiro, do poder. Ele quer jogar isso em cima das pessoas. Ele quer dominar as pessoas. Então, quando você faz esse tipo de domínio sobre as pessoas, você está exercendo a maldade. Entendeu? Você faz as pessoas fazerem o que ele quer. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo assim mais simples para você entender o que seria o arconte. Existem os escravagistas e as pessoas que não querem que as pessoas sejam escravos. Os escravagistas querem, isso existia há muito tempo atrás, né, na época da escravatura, os homens brancos, né, que seria, escravizavam os homens negros, porque eles eram em minoria e fazia o quê? Transformava eles em escravos. E o homem branco, que não que uma outra parte, não queria fazer a escravatura. Então eles o homem que queria fazer escravatura, que transformar o homem em escravo, ele não estava pensando no valor do escravo, ele estava pensando só na parte financeira de ter o escravo. Então, a financeira, o poder. Então, ele podia fazer o que ele quisesse, porque o escravo era parte dos bens do escravagista. Então, ele era dono daquela pessoa. Hoje em dia, não pode existir mais um dono de uma pessoa. Se a pessoa é dono de alguém, é um escravocrata. E o que ele vai fazer? Ele vai causar o quê? O mal de uma família. Ele vai acabar com a família dessa pessoa que ele está escravizando. Então, esse tipo de pensamento, de você transformar alguém em escravo, é a malevolência. A benevolência é o contrário, quando você vê que aquele escravo que o malevolente está querendo fazer, transformar em escravo, não é o meu pensamento. Então, eu sou uma pessoa benevolente. Eu não quero isso. Eu não quero que aquela pessoa seja escrava dele. Eu quero que ele seja livre. Então, qual é a ideia entre bem e mal?
o bem e mal ele está relacionado com o livre-arbítrio. Então, toda pessoa que tem livre-arbítrio total, ele não vai respeitar o direito pessoal das outras pessoas terem direito ao livre-arbítrio. Entendeu? A pessoa que tem direito, não quer ter direito ao livre-arbítrio, ele não vai, ele vai só respeitar todas as pessoas. Então a pessoa que não quer o livre-arbítrio, ela respeita todas igualmente. E a pessoa que tem livre-arbítrio total, ela não respeita o direito das outras pessoas, ela só aceita o direito dela. Então esses são os arcontes. Os arcontes eles só respeitam o direito ao livre-arbítrio dela mesma. Ela não aceita o direito ao livre-arbítrio das outras pessoas. Então ele prefere escravizar, eles preferem transformar aquela pessoa em um escravo. Então essa é a ligação. E qual é, como eles também podem, os arcontes são inteligentíssimos. A mesma coisa dos benevolentes também são inteligentíssimos. Todos são inteligentes. Tanto a malevolente como o benevolente, eles são altamente inteligentes. Então, a diferença é o poder. A diferença é o poder. Quando você quer o poder só para você mesmo, por exemplo, que nem um ditador, o Hitler, por exemplo, Hitler queria o poder só para ele. Ele controlava as pessoas. Então, esse tipo de malevolência é referente a um demônio, a um arconte. E uma pessoa ser boa, igual, por exemplo, Gandhi, por exemplo, Jesus Cristo, eles eram bons, eles eram pessoas que não ligavam para o poder, eles não queriam poder, mas eles ajudavam as outras pessoas através da sua filosofia. Então, todo benevolente ele vai usar uma filosofia de bom, de bem, né? Enquanto que o poder, não, ele vai usar o poder de filosofia dele é a força. Então ele vai usar a força, a manipulação, ele vai usar todo tipo de ferramenta com que ele possa transformar aquela pessoa em um escravo dele. Então, esses são os casos de ditadores que existem no mundo. Todos eles são escravagistas. O Hitler escravizou os judeus na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma forma de escravagismo, né? E a mesma coisa, todo poder ele escraviza as pessoas. E todo benevolência ele não escraviza ninguém. Ele deixa as pessoas livres para realizar as suas vontades de acordo com a sua capacidade, com a sua liberdade pessoal. Esse é o benevolente. Então existe essa diferença. Então eu quero só colocar isso para você entender a diferença entre não, o que é demônio e o que é angelical, entendeu? Demônio ele tem esse lado escravagista do poder, do dinheiro, do controle, enquanto que o angelical ele não pensa nisso, ele pensa em ajudar, ele pensa em fazer as pessoas iguais uns aos outros, né? Amarem uns aos outros. Essa é a filosofia do benevolente. A filosofia do maleficente, do malevolente, é fazer com que as pessoas sigam ele, né? Sigam as ideias dele, façam o que ele faz, por exemplo, usa sexo, usa poder, usa violência, tudo isso, usa escravagismo, todo esse tipo de ideia é a ideia do que seria o reptiliano. Ele é inteligente, ele é super inteligente, mas ele usa esse poder para quê? Para subjugar as pessoas, entendeu? Então, esse é o poder do reptiliano. Aí você vai me falar, existe reptiliano benevolente? Vou te dizer, como eu expliquei para você. Todo ser que atinge um certo grau de consciência benevolente, ele pode se transformar em um ser benevolente. Ele pode buscar
ser bom, entendeu? Existem isso existe, mas é uma quantidade muito pequena em relação à quantidade de todos os reptilianos. Existem seres muito bons reptilianos. Eu já tive contato em mensagens, em viagens astrais com reptilianos que eram que têm consciência. Eles sabem, eles têm consciência. Até o próprio demônio tem mais consciência do que as pessoas imaginam. O demônio ele sabe, por exemplo, eu já tive vários. Eu tive uma viagem. Eu estava uma vez no. Eu estava assim, eu tinha acabado de acordar, né? Aí entrou uma pessoa, entrou um ser, uma entidade no meu corpo. Ela tomou posse do meu corpo. O nome dela, ela disse para mim, essa entidade me disse o nome dela. O nome dela era Samael. Era um anjo caído. Então o que acontece? O nome Samael significa veneno. Então, o Samael, tipo, ele entrou em mim, me mostrou algumas coisas, eu senti aquele calor, era muito bom, era gostoso e tal. E ele não era um cara violento, não era um cara monstruoso, não era uma coisa nada. Era um anjo caído. Então, o que eu quero mostrar para você? Que nem todos os demônios, eles são maus. Não quer dizer que o demônio, só porque ele tem umas ideias diferentes do cristianismo, de Jesus, de Deus, é porque eles são maus. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia é cada ser, cada entidade tem um modo de ver a vida. Então, o ser humano precisa entender que o mal e bem, ele existe. Mal e bom existe. Tudo isso daí é comum no universo. E nem, não quer dizer que o mal é burro, nem quer dizer que o bem também é burro. Os dois são inteligentes, cada um tem o seu modo de ver a vida. Então qual é a diferença? A diferença é o modo de ver a vida. Então o ser angelical, ele tem um modo de ver assim, olha, nós vamos seguir a Deus, as ideias de Deus, a filosofia de Deus, que é amar aos outros como a ti mesmo. Então esse é o anjo. O demônio não, o demônio, o que ele faz? Não é porque eu estou falando que é demônio que ele é um demônio. Ele é mau, não é isso. Ele vai falar assim para você. O demônio, eu já tive várias viagens com demônios. Existem os maus, bem mal, bem ruim, e existe o bom também. Existe o que não faz assim. Ele tem uma outra visão. Qual é a visão do demônio? Ele quer o quê? Satisfazer as necessidades físicas. Ele tem que satisfazer as necessidades é, físicas que ele tem, os desejos que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho o desejo de ter um carro. Esse é um desejo de consumir. O desejo de consumir, o desejo materialista. Um anjo nunca falaria, eu tenho o desejo de ter uma Ferrari. Não. O angelical, ele não vai falar, para mim a Ferrari não serve para mim. Eu prefiro andar de bicicleta. Entendeu? Então o que acontece? A ideia principal do demônio é que ele quer, no caso dos arcontes, os reptilianos, eles querem viver a sua necessidade física. Eles querem viver o materialismo. Eles querem fazer sexo, eles querem ter o sexo como parte da vida deles, eles querem fazer o que eles querem. Eles querem fazer homossexualismo, eles querem ter heterossexualismo, eles querem ter escravidão, eles querem fazer vontades próprias, desejos pessoais, por exemplo, como um desejo de fazer sexo com, por exemplo, duas mulheres, por exemplo. Todos esses sentidos, esses desejos pessoais, desejos carnívoros, de comer carne, de ter esse controle sobre os animais, de ter esse controle sobre o dinheiro, sobre o poder, sobre as pessoas. Esse tipo de controle é necessidade do reptiliano. Enquanto que os benevolentes eles não têm essa mesma necessidade. A necessidade deles é mais humilde. A necessidade deles é mais específica de caridade, de ajudar o próximo, entendeu? Essa é a diferença. É a mesma coisa você pegar uma pessoa rica e uma pessoa pobre.
A pessoa pobre não tem nada. Ela não tem nada na vida dela. Ela, ela, ela não tem nada. Ela não tem nem dinheiro para comer, por exemplo. Ou a pessoa rica, ela tem dinheiro para comer, mas se você dizer para ela assim, você daria todo o seu dinheiro para a pessoa pobre? Ela fala, não, não daria. Então, essa que é a ideia, você tem que entender, que até o mesmo Jesus Cristo colocou isso na filosofia dele, é que o rico, ele nunca vai dar nada do que é dele para os outros. Agora, o pobre, se você bobear, se bobear, o pobre ele dá tudo que ele tem para o rico. Entendeu? Essa é que é a diferença. Entendeu? Às vezes a humildade é tanta que ele não se vê assim fraco, entendeu? Então por isso que muito pobre, muita pessoa pobre, elas são enganadas. Porque ela teve gente que perdeu tudo na vida porque deu dinheiro para, por exemplo, deu dinheiro para uma pessoa, né? E achou que a pessoa ia ser boa e acabou tirando o dinheiro dela. Então essas pessoas são más, são pessoas más, são pessoas ruins. E geralmente são pessoas que têm dinheiro. Mas existem pessoas ricas que são boas. A maior parte das pessoas ricas são boas, mas nem todas fariam, nem todas dariam tudo que tem para, por exemplo, ajudar a família de um pobre, por exemplo. Eles nunca fariam isso. Então a ideia principal é essa que eu quero explicar, o que seria a relação entre benevolente e malevolente. Então, muitas pessoas assim acham que quando eu falo malevolente é porque a pessoa é má. Não é assim, a ideia não é essa. Nem benevolente, benevolente é bom também. Nem todos são bem. Os anjos eles são bons e maus também. Se você ver na história da Bíblia, os anjos vieram e destruíram Sodoma. Né? Eles também são maus. Eles mataram gente. E no caso dos demônios também fizeram a mesma coisa. Eles também mataram gente. Então eles podem entrar no corpo de uma pessoa? Pode. Todo ser, todo anjo, ele entra no corpo da pessoa. Né? Então eu vou fazer isso num outro artigo sobre que eu estou fazendo, um outro vídeo que eu estou fazendo sobre anjos caídos. Então eu vou falar mais, eu vou me dedicar muito mais a esse assunto, anjos caídos e a relação com o ser humano. Mas esse vídeo que eu quero fazer, eu só quero explicar essa ligação, entendeu? Do arconte com o ser humano. Eles podem controlar o ser humano? Podem. Todos os arcontes, todos os seres reptilianos, eles controlam o ser humano. Eles podem controlar, eles podem vir da quarta, da quinta dimensão e descer no seu corpo e fazer o que eles querem. Entendeu? Ele pode entrar no seu corpo e fazer isso. Então, quando o David Icke fala sobre essa possibilidade, e é verdade, porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, existem casos de pessoas que podem ser controladas pelos, por esses seres, né? Eles podem ser controlados, eles podem atacar pessoas, né? Eu gosto de dar até um exemplo da facada do Bolsonaro, né? Do cara que deu a facada, ele pode ter reagido, ele pode ter recebido uma mensagem de um arconte e o arconte pediu para ele fazer aquilo que ele fez, ele foi lá e fez, entendeu? Por isso que você tem que ter conhecimento desse assunto que eu estou comentando. Você precisa ter conhecimento, você precisa saber que existem seres maus e seres bons. Nenhum ser bom vai mandar você matar ninguém, entendeu? Não é assim. A gente quando fala sobre reptilianos, a gente tem que entender que existe a espiritualidade. A ciência ela não acredita que possa existir a espiritualidade. Então as pessoas ficam achando que é coisa de brincadeira, que é brincadeira, quando você fala que o médium recebeu um espírito, por exemplo, e acha que é zoeira. Mas nem tudo é zoeira, nem tudo é irreal. Entendeu? As pessoas precisam entender que existe essa possibilidade. O corpo da gente é uma forma de antena.
espiritual. Por exemplo, você tem um corpo normal e você pode receber esse espírito, né? E esse espírito, nosso corpo pode conter dois espíritos, né? O seu mais um de alguém. Então esse alguém pode ser um ser, uma entidade reptiliana, né? E poder fazer coisas com você, entendeu? Então o que acontece? Não é impossível isso de acontecer, né? Então por isso que o David Icke fala que existe uma certa possessão de pessoas, de seres alienígenas. Muitas pessoas acham, por exemplo, que nem, por exemplo, Umbanda, Kimbanda, eles são muitos seres que aparecem ali são alienígenas. Muita gente se engana de achar que aqueles seres lá são seres é, da Terra. Eles são seres alienígenas também. Então as pessoas acham, né, mesmo os espíritas, eles acreditam que estão recebendo espíritos de entidades de luz, mas na verdade estão recebendo espíritos de alienígenas. Já expliquei isso em alguns artigos que eu escrevi sobre esse assunto, né? Se você pegar o meu blog, eu tenho bastante informação, né, sobre isso, né? Se você buscar os artigos, tem bastante coisa que eu falei sobre esse assunto. E o que mais engana as pessoas é achar que, por exemplo, por isso que eu falo que a espiritualidade é uma coisa boa, é legal, mas você não pode acreditar em tudo que você recebe, entendeu? Não pode acreditar. Muitas coisas, você tem que ter a cabeça de luz, você tem que ter uma cabeça inteligente para poder diferenciar o que é bom, o que é certo, o que é errado, entendeu? Saber o que é bom, saber o que você não deve fazer, entendeu? Você nunca deve fazer algo mal para alguém. Mesmo se alguém dizendo para você, ó, faz isso, você vai lá e faz. Não pode fazer isso. Se a pessoa faz esse tipo de coisa, ela vai começar a criar problema na sociedade. Então esse é o caso dessa pessoa do cara que esfaqueou o Bolsonaro. Então, essas pessoas elas têm que entender que nem tudo que a gente recebe em mensagem, ou mesmo alguém falando, é para se fazer. Não é para se fazer isso. Você tem que ter essa consciência na cabeça. Sabe? Se você começar a interpretar tudo que você vai fazer como se fosse uma coisa que eles estão mandando, sabe, você fazer, você vai se tornar uma pessoa errada. Entendeu? Nem tudo que se fala né, nessas entidades, elas vão falar de uma certa forma real. Então você tem que ter consciência, primeiro, consciência do que você está fazendo. Então, se você é uma pessoa que recebe espírito, você sabe que você nunca deve ficar colocando na cabeça das pessoas que tem que fazer certas coisas. Isso daí é contra a benevolência. As pessoas elas têm que ter liberdade para elas fazerem o que elas acham, entendeu? Elas têm a ideia delas. Elas não podem fazer, por exemplo, você não pode, por exemplo, falar assim, eu vou dar um tiro naquela pessoa, entendeu? Isso não é lógico. Nenhum espírito vai mandar você dar um tiro lá. Só demônios, demônios, espíritos maléficos que vão falar isso aí, né? Então você tem que ter consciência. Se você, a partir da hora que você tem consciência do que você está fazendo, consciência do que você está recebendo, você nunca vai produzir nada ruim na, 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 na sua vida. Então, por isso que alguns arcontes, alguns seres malignos, eles interferem na nossa estrutura social. Muitas pessoas acham que não acontece. Pode ser até, você pode até dizer que eles são malucos. Você pode dizer que eu sou maluco. Eu não estou nem aí com isso. O que eu falo para você existe um plano espiritual. Existe. Isso é real. Eles podem controlar o plano espiritual, podem controlar o plano material através de mensagem.
entendeu? Eles controlam, eles fazem esse controle. Não precisa ser só, por exemplo, não é só eu que estou falando isso. Existem muitas pessoas, milhões de pessoas que falam isso pelo mundo todo, que existe um controle. Existe alguém controlando alguma coisa, espiritualmente ou carnalmente. Então, esse tipo de controle pode ser feito também por esse tipo de entidade, né? Mesmo você pode ver que a partir de um pouco antes de 2010, mais ou menos, começou essa mania de nova era para cá, nova era para lá, e falando não sei o que, não sei que era isso, que ia acabar o mundo, e que era não sei o que. Todo esse tipo de movimento espiritual, ele foi causado por seres alienígenas. Né? Não se sabe se foi seres benevolentes ou seres malevolentes. O que eu posso te dizer é que seres malevolentes também trabalham na Terra. Eles também invertem a nossa ligação com a Terra. A, a tendência agora, a tendência mundial é sempre ir para esse lado. De achar que, por exemplo, o mundo vai acabar, ou que vai aparecer um anjo que vai salvar todo mundo, os alienígenas vão salvar todo mundo, salvadores da pátria, né?